Mateus capítulo 5, hoje nós vamos chegar no 7º versículo deste capítulo e vamos nos deter nele. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 7, e nós estudaremos o versículo 7 mais especificamente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E o versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Nós queremos conhecer-Te para fazermos a Tua vontade. Se revela a nós por meio da Tua palavra, que ela seja lida, exposta, ó Pai, compreendida, aceita por nós e vivida. Senhor, não nos permita sermos insensíveis ao que a Tua palavra nos diz. Nos molda a imagem do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Você se considera uma pessoa misericordiosa? Se sim, o que é que te leva a crer que você é uma pessoa misericordiosa? Se não, o que é que leva a crer que você não é uma pessoa misericordiosa? Uma pergunta que facilita a nossa compreensão sobre a misericórdia na nossa própria vida, no nosso caminhar diário, é o seguinte: como eu reajo ou o que eu sinto por alguém que faz o mal a mim? Quando alguém me machuca, quando alguém me maltrata, quando alguém comete uma injustiça para comigo, qual é o primeiro sentimento que eu tenho para com essa pessoa? Se eu sou assaltado, qual é a primeira coisa que eu sinto por quem me assaltou? Se eu sou injustiçado no trabalho, qual é a primeira coisa que eu sinto ao ser injustiçado, ao descobrir quem foi que cometeu aquela injustiça? Esse sentimento que nós temos deve ser pautado não por aquilo que é fácil sentir, mas sim por aquilo que Deus quer que nós sintamos. Acontece que os nossos sentimentos, eles são voláteis. Os nossos sentimentos são, de um modo geral, inclinados muito mais para as nossas vontades do que para as vontades do Senhor. Portanto, nós precisamos assentir e a viver de acordo com o que Deus estabelece como sendo piedoso ou santo. Aqui no versículo 7 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como foi narrado por Mateus, nós vemos que o Senhor diz que felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E quando a gente vê o Senhor Jesus Cristo trazendo todas essas bem-aventuranças, nós precisamos lembrar de um destaque que o Senhor Jesus Cristo fala. Ele está muito mais preocupado em que nós sejamos algo do que nós façamos algo. Vamos lá para Gálatas, deixa aí marcado em Mateus capítulo 5, mas eu quero que você abra em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha a percepção sobre essa verdade que Paulo compreendia muito bem, de que o Senhor está interessado que nós sejamos mais do que nós façamos. Versículo 20 ele diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só, Paulo está dizendo que quem ele é hoje é representado porque em Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo opera na vida dele. Porque a vida dele não é mais dele.
a vida dele agora pertence ao Senhor Jesus. E aquilo que o Senhor Jesus quer que ele seja, ele quer ser. Porque ele já está crucificado com Cristo. A cruz servia para quê, gente? Era um instrumento de massagem? Era um instrumento de apenas conforto para alguém descansar ou coisa do tipo? Não, a cruz era um instrumento de morte. Portanto, Paulo está dizendo que ele, assim como Cristo morreu, representando quem nós éramos no nosso pecado, nós também devemos ser crucificados com Cristo. Nós também devemos morrer para ter uma nova vida. Mas a nova vida que nós vamos ter não é baseada naquilo que eu sinto da minha própria natureza, mas sim baseado no que Cristo é. Portanto, eu, como cristão, sou um imitador de Cristo. Mas percebam, não basta eu somente fazer determinados tipos de coisa. Eu preciso compreender que eu devo ser determinado tipo de coisa. Lembra quando nós estudamos lá na carta de Paulo aos Efésios? Nós vimos que o apóstolo Paulo fala por diversas vezes sobre o despir-se do velho homem e o revestir-se do novo homem. Aquilo ali, por mais que seja observável por meio das atitudes, das ações, não é o foco de como eu me entendo em Cristo. No começo do primeiro capítulo, ele vai mostrar quem nós somos. Nós somos pessoas que fomos escolhidas por Deus na eternidade passada. Nós somos pessoas que compreendemos que o Senhor Jesus Cristo é quem morreu no nosso lugar para nos salvar. Nós entendemos que fomos selados pelo Espírito Santo. Então, quem nós somos em Deus é que determina aquilo que nós fazemos, e não o contrário. Não é o que eu faço que determina quem eu sou, é quem eu sou que determina o que eu faço. Está claro isso? Muito bem, voltando agora para o nosso texto de Mateus capítulo 5, Mateus 5, versículo 7, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que é ser misericordioso nessa passagem? De um modo geral, nós estamos vivendo uma cultura completamente invertida nos seus valores. Hoje em dia é fácil você encontrar pessoas que acham que é justificável a criminalidade porque essas pessoas não têm culpa de nada, porque elas não tiveram oportunidades ou porque o ambiente que elas estiveram fizeram com que elas se tornassem assim. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores, que o mal está em nós, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, nós precisamos de uma intervenção divina. Isso é a realidade para todo ser humano? Todo ser humano está morto nos seus delitos e pecados? Sim, a menos que o Senhor Deus intervenha por meio do seu Santo Espírito e nos tire da morte espiritual. A palavra de Deus é clara lá em Efésios capítulo 2, que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós precisamos de vida. E quem é que pode conceder vida? Nós mesmos, através das nossas ações? Não. O único que pode conceder vida é o próprio Deus. Então, quando nós falamos sobre a misericórdia que ele está falando aqui, não é a misericórdia de fingir que não existe erro nas outras pessoas. Não é a misericórdia de achar que está tudo bem cometer erros. Não é fingir que o mal não existe. Não é querer que ninguém sofra as consequências das suas más escolhas. Não é esse tipo de misericórdia. Mas uma misericórdia atrelada à compreensão de que as más ações estão ligadas à nossa natureza pecaminosa. E todas as pessoas nascem más por natureza? Sim. Ah, pastor, como assim? Todas as pessoas nascem má por natureza? Sim. É o que a palavra de Deus diz. Nós todos somos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados. Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11 vai falar que não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso não. Eu não concordo que todo mundo é mau por natureza. Acontece que, de um modo geral, as pessoas comparam a si mesmas com outras pessoas. Então, se eu comparar a mim mesmo com o Hitler, talvez faça sentido eu dizer que eu não sou mau. Se eu comparar a mim mesmo com um Fernandinho Beiramar, um maníaco do parque, talvez eu vá dizer que eu não sou mau. Mas acontece que Deus não faz comparação entre homens e homens para considerar quem é justo e quem não é. Deus não faz comparação entre homens e homens para considerar quem é bom e quem não é. Quando ele fala de bondade
no sentido mais puro da coisa, ele está falando de comparação com quem? Com ele mesmo. Comparados a Deus, existe alguém bom? Comparados a Deus, existe alguém que pode ser considerado justo? Não, porque todos nós somos pecadores. E aí vem os textos que eu gostaria de ler com vocês nessa noite, para falar de um perigo que nós temos, certo? Um perigo que pode nos levar a uma interpretação correta. Vamos aí no capítulo 6 de Mateus, passa aí uma página, e eu quero que um irmão, por gentileza, leia o versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Muito bem. Vocês sabem de onde foi tirar esse versículo aqui? O que está acontecendo nessa passagem? Hã? Jesus está ensinando seus discípulos a orarem. Presta atenção no que ele diz aí. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outra passagem. Lucas capítulo 11, versículo 4. Da mesma forma, Lucas também enfatiza a mesma verdade. Olha o que ele está dizendo aí no versículo 4. E perdoa-nos aos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Agora eu quero ler mais uma passagem, essa passagem um pouco mais extensa, lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Qual o perigo da interpretação errada desses textos? Existem pessoas que acham que elas são capazes de convencer a Deus a perdoá-los, porque elas sofreram ofensas e perdoaram a outras pessoas. Estão entendendo o que eu estou falando? Essas pessoas leem esses textos, o que Jesus ensina na sua oração do Pai Nosso, o que nós vemos aqui em Mateus 18, diz assim: olha, se eu tenho uma pessoa que me ofendeu grandemente, e eu perdoei essa pessoa, logo Deus tem a obrigação também de me perdoar. Mas é isso que Jesus está ensinando? É isso que as Escrituras estão ensinando?
Não. O que Jesus está nos ensinando é que quando nós entendemos que a nossa dívida foi paga sem que nós pudéssemos pagar, quando Deus exerce graça e misericórdia para conosco, a forma como eu demonstrarei o tamanho dessa compreensão da minha gratidão para com Deus, pelo que Ele fez comigo, é buscando fazer o mesmo àqueles que me maltratam. Vamos lá, olha aqui o que é dito no versículo 25 do capítulo 18 que eu estava lendo com vocês. E não tendo ele com o que pagar. Aquele homem que devia sem dinheiros, né? Na verdade, cadê? Eu me perdi. Está aqui. 10 mil talentos, lembrando que o talento era como se fosse cada um 20 anos de trabalho. Ele devia 10 mil talentos. Vocês acham que ele devia um pouco mais do que a vida dele, né? Ou seja, ele não, ainda que ele trabalhasse a vida inteira, ele não teria como pagar aquela dívida. Então, quando ele chega ao seu Senhor, o que ele faz? Ele clama por misericórdia. Ele merecia, pela lei daquele tempo, perder tudo o que tinha, ser aprisionado e passar o resto da vida na prisão por conta da dívida que ele tinha, que era impagável para ele. Mas quando ele chega na presença do seu Senhor, o que ele faz? Ser propício a mim, pecador. Senhor, tem misericórdia. E o que o Senhor faz com ele? Ele reduz a dívida. O que o Senhor faz? Ele perdoa. Ele não leva mais em consideração a dívida. Ele simplesmente abre mão de receber aquilo ali. Aí vem a grande lição. Aquele servo sai da presença do seu Senhor e ele encontra um conservo. E esse conservo, diz aí no versículo 26, em diante, então aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Quando ele sai, lá no versículo 28, diz, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. O que era 100 dinheiros? 100 dias de trabalho. Era possível que ele pagasse? Olha o que o texto diz. Que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Aquele homem, mesmo que houvesse a possibilidade de ele trabalhar 100 dias para que ele pagasse aquela dívida, fica evidente que o que foi perdoado não demonstrou compreender o que é misericórdia. Porque na hora que ele precisou exercer a misericórdia, ele não exerceu. Então, quando Jesus está falando sobre nós não sermos perdoados por não perdoar, o que ele está falando não é que nós ganhamos a salvação por perdoar alguém, mas sim que aqueles que ganharam a salvação, necessariamente são pessoas que compreenderam que receberam aquilo de modo imerecido e que, portanto, agora eles desejam o mesmo para outras pessoas. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que souberam exercer a misericórdia de maneira adequada. Vocês lembram de alguém? Vamos lá para Mateus, de novo. Perdão, Lucas. Lucas 23, versículo 34. Vamos começar com o nosso maior exemplo, né? Vamos lá? O que diz aí no versículo 34? E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Jesus estava sendo morto, crucificado, uma morte terrível. Ele enfrentou chicoteamento, ele enfrentou espancamento, ele foi despido na frente das multidões, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi coroado com espinhos, ele foi pregado numa cruz, depois ele foi transpassado por uma lança, por pecados que ele cometeu? Não. Jesus, portanto, merecia aquela sentença que ele teve? Logo, ele estava sofrendo uma injustiça.
Mas quando ele estava sofrendo aquela injustiça, que é a maior de todas as injustiças, porque Jesus sequer cometeu um erro na sua vida, o que ele pede ao Pai? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando é que nós, crentes, dizemos que aprendemos realmente o que é o certo e o que é o errado? Quando é que nós temos essa convicção real na nossa vida? Quando nós somos encontrados pelo Senhor Jesus. Preste atenção. Nós temos a lei de Deus escrita na nossa mente e no nosso coração. É o que a palavra de Deus estabelece. Todo mundo sabe que matar é errado. Não precisa ser crente para acreditar nessa verdade. Mas o que muitas pessoas não sabem? Que a nossa vida deve ser, em tudo, um demonstrar contínuo de que vivemos para a glória de Deus. Esse processo de convicção se dá pela ação do próprio Deus na nossa vida. Sem Ele abrir os nossos olhos para o pecado, sem Ele nos mostrar que nós necessitamos de salvação, sem Ele nos mostrar que nós somos incapazes de salvação, nós também não seríamos capazes de compreender quão grande é a graça de Deus para conosco, em nos perdoar, sendo que nós merecíamos condenação. Então Jesus, mesmo sabendo que existiam aquelas pessoas ali que pecaram e que mereciam condenação por aquilo, ele diz no momento da sua injustiça, no momento que ele estava sendo injustiçado, Pai, perdoa-lhes. Alguém citou aqui também o exemplo de Estevão. Vamos lá para Atos capítulo 6, versículo 60. Atos 7, perdão. Olha o que Estevão disse. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que tanto Jesus quanto Estevão estavam fazendo ao pedir o perdão de Deus para aquelas pessoas ali? Eles estavam pedindo que Deus fosse misericordioso. E o que a declaração tanto de Jesus quanto de Estevão tem em comum? Eles compreendem que se não for o Senhor Deus agindo, é impossível que eles compreendam o erro que eles estão cometendo. Entenda uma coisa, irmãos. Existe o erro humano, que é fácil de ser entendido. Mas a compreensão de que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados é uma ação sobrenatural da parte de Deus. Portanto, Jesus vai lá e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando a gente olha aqui para o versículo 60 de Atos 7, Estevão vai dizer: Senhor, não coloque na conta deles, ou seja, não impute a eles este pecado. Eles sabiam que se não fosse o Senhor lhe abrindo os olhos para aquelas pessoas pecadoras, eles não seriam capazes de entender o quão distante eles estavam da vontade de Deus. E aí fica a pergunta: será que eu tenho sido misericordioso como Deus estabelece o que é ser misericordioso? Eu fiz a pergunta para vocês no começo. Você se considera uma pessoa misericordiosa? E agora eu vou fazer novamente a pergunta. Você se considera uma pessoa misericordiosa? Quando alguém te maltrata, qual é o sentimento que vem? É o sentimento de: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, faz essa pessoa enxergar que ela está errada. Senhor, transforma a vida dessa pessoa. Ué, na primeira oportunidade que eu tiver, rapaz, que o Senhor me segure. Que o Senhor me dê sabedoria, porque se Ele me der força, eu pego no pescoço e esgano. Qual é o seu pensamento? Por diversas vezes, o nosso pensamento sobre aqueles que nos injuriam, aqueles que cometem injustiça para contra nós, é um sentimento contrário ao sentimento que Deus quer que eu tenha. Deus quer que eu tenha que tipo de sentimento? Misericórdia. Eu já expliquei para vocês o que é misericórdia e o que é graça. O que é misericórdia?
Quando nós recebemos misericórdia, significa que nós não estamos recebendo o que nós merecemos. Quando a gente diz, Deus é misericordioso para conosco, o que a gente está dizendo? Deus estaria completamente sendo justo se Ele me condenasse ao inferno, porque eu sou pecador. Mas Deus decidiu não me mandar para o inferno. Ele está exercendo a sua misericórdia. Eu merecia ir para o inferno, porque eu sou um pecador, mas Deus decidiu não me mandar para o inferno. E o que é graça? Graça é quando Deus me dá uma coisa que eu não mereço. E o que é que Deus dá que nós não merecemos? Salvação. Por isso, a salvação é um presente da parte de Deus. Não somos nós que decidimos quando é que Deus vai nos dar ou não nos dar a salvação. Quem decide a quem vai dar e quando vai dar esse presente é o próprio Deus. É Ele quem abre o nosso entendimento. É Ele que transforma o nosso coração de pedra em coração de carne para que a gente se dobre à vontade dEle. Existem muitas pessoas que acabam dizendo assim, não, mas fui eu que decidi por Deus. Em que sentido você está dizendo isso? Quando Deus abriu seus olhos e quebrantou seu coração, realmente você tomou uma decisão. Você disse, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor me transforme em uma nova criatura. Mas entenda, isso não partiu de você. Jesus diz que Ele nos amou primeiro. Por isso que eu falo, vez após vez, para vocês, meus irmãos, ser crente é uma coisa muito difícil. Porque fazer algo e parecer algo é muito mais fácil do que ser verdadeiramente. Existe uma quantidade enorme de pessoas dentro do nosso país que dizem que são crentes, dizem que são evangélicas, dizem que servem ao Senhor com toda a sua vida. Mas quando você vai buscar compreender se elas sabem o que é verdadeiramente ser crente no Senhor, infelizmente, uma grande parte dessas pessoas não faz a menor ideia do que é ser um crente no Senhor Jesus. Por isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vou pegar aqui exemplos difíceis de você entender, mas que são necessários para que você entenda. Algum tempo atrás eu contei o exemplo de um irmão em um país perseguido, que ele ficou preso durante 60 anos. Vocês lembram dessa história que eu contei? Durante 60 anos ele ficou sendo torturado para que ele negasse ao Senhor Jesus Cristo. E teve uma certa vez que os seus torturadores estavam lá fazendo um revezamento para torturá-lo. E chegou um momento que aquele homem já estava todo desfigurado, de tanta joelhada que ele estava levando no seu rosto, de tantos açoites que ele estava levando no seu rosto. Mas aquele homem, crente no Senhor Jesus, olhava para os seus torturadores com a verdadeira misericórdia que vem de Deus. Essas bem-aventuranças, já expliquei para vocês nas outras pregações, não são coisas que nós podemos forjar em nós mesmos. São coisas que nós nos entregamos para fazer a vontade do Senhor. E é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar cada uma dessas coisas. E sabe o que um dos torturadores disse para aquele homem? Eu não suporto que você me olhe desta maneira. Ele não suportava ver aquele homem olhando para ele, em meio à tortura, toda a dor e o sofrimento, olhando para ele com misericórdia, com compaixão. Imagina Estevão. Como é que Estevão morreu? Ele estava sendo apedrejado. Eu espero que você nunca tenha visto uma cena como essa. Mas, infelizmente, eu já presenciei um linchamento. Olha, as pessoas que estavam linchando, o homem que eu vi sendo linchado, elas estavam linchando ele não só com as mãos e os pés, mas também com pedaços de madeira. E é uma cena que não sai da minha mente, de tão terrível que foi. E eu fico pensando, né, quão terrível era um apedrejamento. E como é que um homem consegue, em meio à dor das pedras acertando o seu corpo, rasgando sua musculatura, quebrando os seus ossos, como é que um homem se coloca de joelho e diz, Pai, perdoa-lhes,
Talvez você imagine que a injustiça que aconteceu com você tenha sido a maior injustiça do mundo. Mas a verdade é, não importa o tamanho da sua injustiça, o que você sofreu, o que fizeram contra você. Será que ao sofrer tamanha injustiça, você teve um olhar de misericórdia? Gente, ser misericordioso não significa dizer que eu não quero que a lei se cumpra e essa pessoa seja punida. Não é isso. Ser misericordioso é dizer, Senhor, essas pessoas estão fazendo isso que fazem porque não temem a Ti. Portanto, Senhor, ilumina os olhos dela, para que ela seja transformada. Lembra do apóstolo Paulo? Antes de se converter, o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Ele espancava homens, mulheres, mandava matar. Foi ele quem autorizou a morte de Estevão, isso está registrado no capítulo 7. Quando ele se converte, a igreja de Jerusalém não consegue acreditar que aquele homem tinha se convertido. Precisou da intervenção de Barnabé para dizer, não, ele verdadeiramente se converteu, acreditem. Porque aquelas pessoas tinham medo de que ele fizesse coisas piores, que ele estivesse apenas se infiltrando no meio da igreja. Mas, quando Paulo viveu toda aquela vida de serviço ao Senhor, o que ele encontrou na sua caminhada? Tempos mais fáceis ou mais difíceis diante de se converter? Tempos muito mais difíceis, muito mais difíceis. Essa ideia de que crente não pode sofrer, essa ideia de que crente não pode adoecer, essa ideia de que crente não pode ser uma pessoa que sofre de injustiças, isso é uma ideia antibíblica. Porque como nós espelharíamos o Senhor Jesus Cristo sendo misericordioso em meio ao seu sofrimento, se nós também não passássemos por sofrimento? Como é que nós poderíamos ser misericordiosos com aquele que nos injustiçam, sendo que eu não sofro injustiça? Irmãos, nós precisamos imitar ao Senhor Jesus Cristo em toda circunstância. E o incentivo e o acalento que o Senhor Jesus dá para mim, está aí no final do versículo 7 de Mateus 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lembrem-se, a misericórdia que nós vivemos é fruto da misericórdia que nós recebemos. Você compreende que é um pecador? Você compreende que não merece o céu? Ou será que você tem lutado, tentando convencer a você mesmo de que, não, eu sei que eu sou pecador, mas não é tanto assim. Eu sei que eu sou pecador, mas eu não é para tanto para merecer ir para o inferno. Mas eu quero que você entenda que Deus é um Deus santo. Ele não aceita nenhum pecado sequer. Se Deus não aceita nenhum pecado sequer, quantos de nós merecemos a morte? Todos nós. Porque todos nós pecamos. Todos nós merecemos a pena de morte. E foi para isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para que, sendo justo, ele se fizesse pecador. Para que ele recebesse a condenação que nós, merecedores de condenação, não recebemos. Para que nós recebemos a justiça que é dele. Para que em tudo, não eu, nem você, sejamos glorificados, mas o Deus a quem nós servimos sejamos glorificados. Será que eu tenho sido misericordioso? Quando alguém me maltrata, quando alguém comete injustiças contra mim, será que eu tenho sido alguém que oferece misericórdia? Será que eu tenho sido aquele que ora, clamando ao Senhor, Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Senhor, tem misericórdia, Pai, abre os olhos, abre o entendimento dessa pessoa que me fez esse mal. Senhor, eu quero ver essa pessoa transformada. O apóstolo Paulo era um assassino, que assassinava crentes no Senhor Jesus. E o que aconteceu no final da vida do apóstolo Paulo? Ele foi assassinado. Será que nós estamos dispostos a nos submeter à vontade do Senhor, quando essa vontade implica em sofrimento? Ou será que nós só queremos a Deus para servi-lo em momentos que nos agradam? Por que a gente insiste em dizer que Deus é bom só quando as coisas funcionam da maneira como nós queremos? Por que nós queremos dizer que Deus é maravilhoso
somente quando as coisas acontecem da maneira como eu quero. E quando eu sofro injustiça, Deus deixa de ser bom? Deus deixa de ser maravilhoso quando eu sofro injustiça? Não, Ele não deixa. Sabe por quê? Eu compreendi que Deus exerceu misericórdia para comigo, não me mandando para onde eu merecia. E onde eu merecia era o inferno. Onde cada um de vocês que está aqui nessa noite merecia estar, era o inferno. Mas Deus foi misericordioso. Deus foi amoroso. Deus foi gracioso para conosco. Agora Ele quer que nós sejamos seus filhos e que nós sigamos a sua vontade. Que nós imitemos o Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero incentivar você. Da próxima vez que você for injustiçado, da próxima vez que alguém te fizer mal, pare e ore por essa pessoa. Clame a Deus por perdão para essa pessoa. Senhor, abre os olhos, abre o entendimento dessa pessoa para que ela possa ver que o que ela está fazendo afasta ela não somente de mim, mas afasta ela de Ti, Senhor. Senhor, ajude que essa pessoa seja transformada. Irmãos, não existe nada mais maravilhoso do que ver a transformação de alguém que tanto nos fez mal em alguém que pode nos fazer tanto bem. Aqueles que amam a Deus entendem o quanto que eles foram perdoados. E é por isso, por essa razão, porque eles entendem o tamanho do perdão e da misericórdia de Deus, que ao serem injustiçados eles dizem: Pai, perdoa-lhes. Pai, exerça misericórdia para com eles. Eu sei que não é fácil. Na verdade, é impossível, a menos que nós estejamos submissos à vontade do Senhor. Eu quero deixar aqui um último versículo, lá de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nós vimos que Deus quer que nós sejamos misericordiosos, mas nem sempre é a vontade do Senhor que nós queremos escutar. Muitas vezes nós só queremos uma coisa: vingança. Quando nós tivermos o sentimento errado, soprando no nosso ouvido para que nós sigamos a vontade da carne, não a vontade do Senhor, lembrem-se do que Tiago diz no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para que você seja capaz de ser misericordioso, você precisa primeiro se sujeitar a Deus. Você primeiro precisa se render aos pés de Cristo. Você primeiro precisa receber da misericórdia do Senhor, para que então você seja capaz de perdoar quem te ofendeu e quem te fez mal. Amém? Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Nos ajuda a sermos misericordiosos, como o Senhor foi misericordioso para conosco. Pai, que ao sermos injustiçados, antes de desejarmos a vingança, que nós desejemos que essa pessoa seja transformada, Pai. Que o Senhor transforme os maus que todos nós somos em bons em Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós somos falhos. Nós tínhamos uma dívida impagável para contigo. E o Senhor foi lá e nos perdoou essa dívida. Agora, as dívidas que os homens têm para conosco, nos ajuda a sermos aqueles que também perdoarão, aqueles que exercerão misericórdia. Senhor, nos ajuda a vivermos para a Tua honra e para a Tua glória, porque isso não é fácil. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos nos sujeitar a Ti, para que então nós possamos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Em nome de Jesus, amém.